Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, o segundo do dia. Agora sim pra gente falar sobre o jogo treino, o massacre, a vitória do Grêmio de goleada, né? 5-0 para cima do Brasil de Pelotas. Eu soltei um vídeo ali 11h30 mais ou menos da manhã, gravei um pouquinho antes de começar a atividade, como a arena tinha um bom público, demorou um pouquinho para subir. E ali nós falamos sobre outros assuntos, né? Sobre a negociação do Paulo Calef, candidato com um craque, né, uma estrela mundial, outros temas também envolvendo o time. Te convido para voltar um vídeo aqui no canal e acompanhar esses assuntos, e aqui a gente fala especificamente e detalhadamente sobre o jogo treino. Primeiro ponto, o Grêmio não teve todos os jogadores, né? O Grêmio teve algumas ausências bem importantes, mas mesmo assim conseguiu desempenhar. O Grêmio produziu bastante, o Grêmio venceu bem, com enorme tranquilidade, a gente pôde ver variações, a gente pôde ver o time realmente se comportando muito bem dentro de campo. Não dá para dizer que isso é ótimo, é maravilhoso, porque, claro, era um jogo treino, o Brasil de Pelotas é fraquíssimo, né? Foi rebaixado no Gauchão, vai disputar a próxima divisão de acesso, mas ainda assim a gente tem que olhar para as coisas boas e ver que o Grêmio está num processo de evolução. Não tivemos o Marcos Rocha e não tivemos o Marlon. E no futebol atual, os laterais fazem muita diferença. Você ter laterais qualificados, que apoiam, que defendem bem, que conseguem tanto ir no fundo quanto construir por dentro, faz toda a diferença. E o Grêmio tem dois bons laterais. É verdade que, infelizmente, o Marcos Rocha já é mais veterano, né, 36 anos, e o Marlon também, a notícia ruim é que não teremos por conta da suspensão. Então, a gente vai enfrentando esses problemas em outras posições e em outros setores também. Mas no jogo treino, até pela dificuldade que tinha o adversário, né, as fragilidades do Brasil, tanto o João Lucas pela direita quanto o Lucas Esteves pela esquerda se comportaram bem. Tomara que possam produzir contra o São Paulo quando o nível será muito superior, né? Incomparável. Eu tenho muita desconfiança em relação a esses dois jogadores. Mas em relação ao lateral direito, o Marcos Rocha está treinando. Ele não foi colocado porque o Mano está fazendo uma dosagem, cada um atuou dentro da sua minutagem, daquilo que aguentaria dentro dos exames que foram feitos, de secas, avaliações físicas, etc. Então o Marcos Rocha ele não participou, né, ele ficou lá sentado na tribuna de honra, assistindo o jogo, mas ele deve jogar contra o São Paulo e essa é uma grande notícia. Então, na esquerda é que teremos de fato o Lucas Esteves. Mas por que eu citei o João Lucas também precisando fazer um bom jogo contra o São Paulo? Porque justamente por conta dessa debilidade do Marcos Rocha, provavelmente, quase que certo, ele será substituído ao longo do jogo contra a equipe paulista. E aí o João Lucas provavelmente entrará. Tivemos mais uma vez o Dodi, né? O Cuéllar foi entrar lá no final do segundo tempo. O Dodi teve uma boa apresentação, mas nós sabemos da importância do Cuéllar, que entrou meio sem ritmo, errando alguns lances, mas faz parte desse processo também de reabilitação. Ele ficou 4 partidas parado, perdeu muitos treinamentos, para que não viesse a ter uma lesão, né? Trabalhando muito na fisioterapia, porque ele estava com muitas dores, tinha ali um edema muscular. O Grêmio teve o Alisson sendo o destaque, né? Ele marcou 2 vezes e extremamente participativo, inteligente, driblador. O Alisson está num processo de crescimento, acho que ele vai evoluir muito ainda e vai nos ajudar bastante, espero isso antes de ser vendido, né? Que dê o retorno no campo para depois também, claro, o retorno financeiro. André Henrique, gente, o Carlos Vinícius nos minutos em que esteve em campo, 30, 35 minutos pelo que percebi, ele fez uma partida meio discreta. E o André Henrique entrou bem demais, tá? O André Henrique não só fez o seu gol, como deu 2 assistências. Gostei muito da atuação do André Henrique, é um jogador que também vem crescendo, vem evoluindo, e isso também é bom, né? Porque a gente precisa ter um reserva confiável ao Carlos Vinícius, né? E isso se mostrou mais uma vez. E não só ele, né? Vou aproveitar, já que estou falando da posição, no final do jogo entrou o Jardiel, extremamente calmo, Jardiel, tranquilo, né? Bem jovem, mas muito confiante, não fica nervoso. Foi lá, fez o gol, tranquilão, jogou super bem, conhece a área, né? Um centroavante em características bem diferentes do André Henrique, por exemplo. Estou gostando muito ali do que tenho escutado do Jardiel e agora consegui também gostar do que vi dele, né? Porque nos jogos às vezes entra ali na parte final, não participa tanto, mas nesse jogo treino ele conseguiu aparecer bem, bem posicionado, fez o seu gol também, foi o 5º gol da vitória do Grêmio por 5-0 para cima
do Brasil de Pelotas. Mais uma boa apresentação do Arthur, mas isso é chover no molhado, né? O Arthur sempre se destaca, sempre vai bem. O Edenilson esteve bem também enquanto esteve em campo. E o Grêmio jogou, né, com uma defesa com 2 zagueiros de perna esquerda. Porque o Gustavo Martins estava com a perna um pouquinho pesada, não preocupa, vai treinar normalmente já a partir do início dessa semana. E o Noriega está a serviço da sua seleção, né? Então jogou o Wagner Leonardo pela direita ao lado do Kahneman. No segundo tempo entrou o Gemerson, né? Ressuscitado Gemerson, que não ganha oportunidades nos jogos, né? Mas desejo tudo de melhor ali pro Gemerson. Entrou e não entrou mal, até porque a partida já estava totalmente resolvida, né? O Mano trocou todo o time no segundo tempo. Quero aqui destacar que o Kiki Oliveira, que deve ir embora do Grêmio, né? Pediu para ir embora, o Grêmio também quer que ele vá embora, mas até lá vai jogar, vai ganhar oportunidade, até porque o Grêmio não tem tantos pontas, né? E ele entrou muito bem. Mas a gente precisa destacar nessa posição o novo titular. O novo titular é o Amuso. O Amuso é o novo titular da ponta esquerda do Grêmio. Claro que o Mano não vai cravar isso, porque novo titular da vez, né? A vez é dele. Agora, ele precisa aproveitar, ele precisa desempenhar bem, ele precisa ter boa sequência para, de fato, ser um titular absoluto, digamos assim, né? É a vez dele. Por quê? Porque tem essa carência, de fato, na posição, né? O Alisson, sim, é um jogador que desempenha muito melhor do que os outros, mas e o outro extremo, né? A gente falava sobre isso, inclusive, rapidamente no vídeo anterior. O Mano vai colocar 2 meias, né? O Edenilson é o seu homem de confiança por dentro, isso me parece muito claro. Mas e o jogador da beirada? Será um ponta, né? O Amuso é a vez dele, mas ele vai aproveitar para se firmar, ou ele vai dar brecha para ser um ponta, ou então, mais uma vez, aparecer o Kiki Oliveira, né? O Pavão corre por fora, o Pavão esforçado, correndo muito, né? Mas com todas as suas limitações, né? Pode ser o Riquelme esse meia, logo o Monsalvo estará à disposição, então são pontos aí que a gente também pôde observar da atividade. Tivemos o Enzo, né? Atuando, fazendo ali um jogo com a camisa do Grêmio, mesmo que jogo treino, discreto, né? Bem, se apresentando para o jogo, ele é ofensivo, jogava sempre numa linha alta, né? Pedia a bola ali, mas nada demais também, assim, mas foi uma boa apresentação dele. O Jorge também atuou, né? Vimos o goleiro Jorge entrando, né? Acho que foi exigido ali 2 ou 3 vezes e sempre muito seguro, né? Quem começou foi o Gabriel Grando, o Volpi ainda se recuperando, Gabriel Grando muito bem também em todas as defesas e intervenções, então não tenho que destacar assim de negativo, ainda bem, né, desse jogo treino, pelo contrário, o Grêmio foi muito bem, massacrou o Brasil de Pelotas 5-0, boa apresentação coletiva e também individual dos atletas do Grêmio. Nesse segundo tempo também teve o Cristaldo, né, outros jogadores apareceram por ali, né, falei que o Cuejara entrou na parte final, o Alex Santana também entrou, né, o Grêmio teve o Camilo na lateral direita, algumas mudanças. O zagueiro Vieri também, muito bem, inclusive, o Vieri. Eu gosto muito desse zagueiro, né? Mais uma boa apresentação dele. Beleza, gente? Amuso é o nosso novo titular. Tomara que ele aproveite a oportunidade no jogo contra o São Paulo. Ele deve ser confirmado entre os 11 iniciais, beleza? O conteúdo, lembrando, sempre com a força de Matiello Corretora de Seguros. Para fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, é Matiello Corretora de Seguros. Faz uma cotação sem compromisso, falando direto com o proprietário Matiello no telefone que está na tela. Fecha negócio, faz um seguro que faça sentido para ti, com as coberturas que tu quiser. Depois eles te pagam tudo que foi contratado e cuidam da burocracia. Realmente é uma empresa diferenciada. Matiello Corretora de Seguros. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.